Diletos irmãos, mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus pela feliz oportunidade de estarmos aqui estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos tratando da lição de número 12, a penúltima lição do nosso trimestre. Nós vamos iniciar mais um trimestre daqui a 15 dias, porque nós temos a lição 13, que será a última, quando nós estamos na 12ª lição, a lição 12, que é a penúltima, como já falei, que tem uma importância fundamental. Nós já sabemos que estamos estudando essas 13 lições do trimestre, que trata justamente da defesa da fé. É praticamente uma lição apologética, que falamos da pessoa de Jesus Cristo, pessoa de Deus, a pessoa das três pessoas, no caso, a Trindade. E hoje nós vamos focalizar mais ou menos em eclesiologia, que é o estudo da igreja em si, mostrando a sua estrutura organizacional, conforme diz aqui o título. A igreja tem uma natureza organizacional. Esta lição será ministrada presencialmente no dia 23 de março de 2025. A lição tem como texto bíblico básico a epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 9. O texto áureo nos diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. A verdade prática: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual, e ao mesmo tempo uma organização. E nós temos 3 tópicos da lição, 3 itens que nós iremos abordar. O primeiro item, Tito e as igrejas na ilha de Creta. O segundo, a institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro, a questão atual. E é sobre esses tópicos que, calmamente, de uma forma bem didática e bem clara, nós estaremos abordando. Antes dizendo, conforme já foi observado logo na introdução, logo de início, que a igreja, apesar de ser uma instituição espiritual, um corpo espiritual, é também uma instituição natural, humana, jurídica, social. Então, como tal, ela precisa conviver com essas normas, esses princípios. Ela é um organismo natural, sem deixar de ser espiritual. Ela é uma instituição jurídica. E por ser uma instituição jurídica, ela possui seus regimentos internos, ela possui estatutos, ela possui normas, ela possui regras que não vêm ferir os princípios divinos, os decretos divinos. Esses estatutos, esses organismo interno ou organização interna natural, ela precisa também se adequar ao organismo divino que ela é. Então é sobre esses assuntos que nós estaremos tratando. Você pode ficar aí, é um prazer, é uma alegria ter você conosco. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo, para que mais pessoas possam ser agraciadas com a palavra de Deus.
A lição tem o texto bíblico, como nós já falamos, a carta de Paulo a Tito. Tito era um jovem pastor. Tito, ele era de nacionalidade grega, possivelmente convertido em Antioquia, e era pastor na ilha de Creta. A ilha de Creta, uma província grega, mas romana, que os romanos anexaram essa belíssima, essa grande ilha, essa estratégica ilha ao seu território, fazendo parte de Cirene, fazendo parte de uma região da África, e ela desenvolveu-se bastante, como ainda é, bastante desenvolvida. A ilha de Creta, ela é belíssima. O seu povo é trabalhador, é animado e possivelmente naquela época remota também o era. Então, o povo de Creta era um povo hospitaleiro, um povo trabalhador, um povo destemido, tinha as suas particularidades, não resta a menor dúvida. Agora eu queria chamar a atenção para vocês a dos fatos importantes quanto à epístola do apóstolo Paulo a Tito. Primeiro é quando ele se apresenta, e podemos observar que quando Paulo escreve cartas pastorais, ou seja, escreve carta para pastores, como foi o caso de Tito, que era pastor em Creta, que o apóstolo Paulo estabeleceu ele lá, conforme ele mesmo diz, por esta causa te deixei em Creta. Então, ele deixou em Creta, Paulo em Creta, para que ele organizasse aquela igreja ou aquelas igrejas. Ele era como se um superintendente. Na nossa estrutura de organização, é como se fosse um pastor presidente da região, para que a gente melhor entenda. E em cada igreja dentro de Creta, Paulo autorizou que ele colocasse presbíteros, lembrando também que presbíteros eram também pastores. Eles pastoreavam. E eu quero ainda acrescentar que esses termos bispos, pastores e presbíteros eram usados naquela época como sinônimos. A gente tem que ver que o apóstolo Paulo, se a gente fizer uma leitura cuidadosa, vai observar que uma mesma pessoa ele podia chamar de pastor, podia chamar de bispo, podia chamar de presbítero também. A particularidade é que quando Paulo escrevia uma carta para uma igreja, ele tinha uma saudação específica, ele se identificava, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, graça e paz. Era essa a saudação que ele atribuía, dirigia às demais cartas, graça e paz. Quando ele escrevia para os pastores, ou seja, nas suas epístolas pastorais, ele acrescentava graça, misericórdia e paz. Entendam isso. É o que a gente pode observar justamente quando ele usa essa expressão não somente para Tito, mas para Timóteo, sempre as cartas pastorais. Observa no versículo 4 do capítulo 1, quando ele diz: Tito, meu verdadeiro filho, segundo fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Existia uma razão pela qual ele acrescentava essa misericórdia, que nós não vamos tratar esse assunto no momento. A outra coisa é a sua identificação. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, ou no caso específico aqui, para Tito ele diz, Paulo, servo de Deus. Eu quero salientar a vocês, diletos professores, queridos alunos, que esse termo que está aí de servo, a tradução da língua portuguesa, servo, ela vem do grego doulos.
Agora, foi usado um eufemismo. Para não chocar o ouvinte, a palavra doulos significa, tanto no grego koiné, o grego falado no tempo bíblico, como também no grego moderno, a palavra doulos significa escravo. Não é simplesmente um empregado, um servo, é escravo, literalmente falando. E Paulo tinha razão sobeja para usar essa expressão, que também nós não vamos entrar no mérito nesse momento. O que eu posso observar aqui, analisando o item 1 da lição, quando diz Tito e as igrejas na ilha de Creta. Então, diz aqui o comentarista, o apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicápolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho da região, pois ele afirma, deliberei invernar aí e não aqui, como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. E nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele tinha um apreço, tinha um carinho muito intenso com o jovem pastor Tito e também o jovem pastor Timóteo. A ambos ele tratava de filhos, como nós já observamos aqui em sua epístola. Ele foi enfático mais uma vez quando ele disse: tu, Tito, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele fazia a mesma coisa com o apóstolo, com o pastor Timóteo. O carinho com que ele tratava e as orientações que ele dava àqueles pastores para que eles tomassem decisões sábias à frente da igreja. O apóstolo Paulo estava indo para Roma na sua quarta viagem, que não é muito citada pelos ensinadores, ou mesmo não é descrito no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo fez a sua quarta viagem, mas na passagem para Roma, quando ele ia sendo levado prisioneiro, então ele passou em Creta e possivelmente ele enviou essa carta para Tito, que já estava em Creta, na Grécia, dando as devidas orientações, uma vez que a igreja naquele local, ela sofria, eu posso dizer assim, uma desorganização eclesiástica. Ele não tinha assim aquela... Tanto porque existia vários grupos ali, grupos de rebelde. É por isso que o apóstolo Paulo, ele usa a palavra misericórdia, porque sempre nas igrejas se levantavam pessoas pregando heresias, desmanchando o que os pastores ensinam, que isso é muito comum até na época de hoje, as rebeliões, os embates, as pessoas que pregam outro evangelho dentro da igreja tentando desvirtuar os crentes da igreja, e o pastor precisa ter misericórdia de Deus para suportar, para resistir a esse grande desafio, ou esses grandes desafios. Então, graça, misericórdia e paz para os pastores que estão à frente da igreja, porque nós entendemos muito bem isso. Eu, pessoalmente, entendo muito bem, uma vez que nós já estivemos à frente da igreja, pastoreando a igreja, e nós entendemos o quanto é difícil e o quanto o pastor precisa se revestir de graça, da misericórdia de Deus, estar sempre nos pés do Senhor Jesus Cristo para poder dirigir a igreja com sabedoria e que não permita que os crentes, os membros, venham se desviar. Então, o pastor ele tem uma responsabilidade sem precedente.
quando ele está à frente da igreja. Então, aqui no item 2, o pastor de Creta foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam, conforme ele mesmo diz na sua carta. E também para estabelecer presbítero, como nós já falamos, de cidade em cidade, ou seja, a cidade de Creta. Então, seguindo adiante, no item 2 da nossa lição, o subtítulo é A Institucionalidade Bíblica da Igreja. Como nós já falamos, ela é uma instituição divina e também uma instituição humana. Ela é um organismo humano, um organismo espiritual. E diz aqui na lição, a organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo isso há muito tempo, e como já falei, fazendo com outros pastores, com Timóteo. Agora o Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento deste governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos. Lembrando, está lá em Filipenses 1:1. A gente pode ler isso. Então, bispos, pastores, presbíteros. Agora, essa divisão aí não é uma divisão hierárquica, mas é uma questão administrativa. Cada igreja tem o seu estatuto, tem o seu regimento interno, e ela pode organizar da melhor forma que achar, da melhor maneira, a forma que se adequa à sua região, o seu estado, ao seu país. Não existe uma obrigatoriedade para que se faça, porque tem igreja que tem até bispos, igreja que tem patriarcas e tem tantas outras coisas. Gente, isso não chega a ser uma heresia. É apenas uma forma de administrar uma organização social e jurídica. Resolveram fazer assim. Agora quero só acrescentar que na igreja primitiva não tinha essa divisão de presbítero, de pastores, de bispos, era a mesma coisa. Estavam todos no mesmo nível. Não é que um fosse mais que o outro. Pastor e presbítero se assemelhavam, conforme eu já falei. Agora, compete a cada organização, a cada igreja, fazer da melhor maneira possível. Isso não vai vir de encontro à palavra de Deus. Isso não vai gerar uma heresia. A igreja, ela é uma instituição. Diz aqui, podemos definir organismo como uma forma individual de vida, um ser ou algo vivente. A igreja é um organismo vivo. Na eclesiologia, que é o estudo da igreja, a palavra eclésia, de onde se originou a palavra igreja, a palavra eclésia, vem do grego moderno, ou do verbo do grego moderno klein, que é o verbo chamar. Então, aquelas pessoas que foram chamados para fora, daí vem a palavra eclésia, e logia. Logia significa estudo, ao pé da letra, né? Então, eclesiologia é o estudo da igreja. Então, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então, quem manipula, quem orienta, quem sustenta, quem protege, quem ampara a igreja é o Espírito Santo, o qual habita nela. Ela é uma instituição divina que veio a existir pelo poder de Deus, diz aqui o comentário na lição. Estou lendo a revista, esse texto aqui. Mas o nosso enfoque
é a igreja como organização. Quando se fala em instituição ou institucionalizar, então a gente fala de uma instituição de caráter governamental, é de caráter organizacional. Ela tem regras, ela tem normas e tem princípios para que ela funcione como qualquer outro organismo. Nós não vamos achar que é somente a igreja que possui regras. E as pessoas rebeldes, ela procura bater de frente com algumas regras da igreja por não suportar, por achar pesada, por não concordar. Agora, uma das questões muito importantes que deve caminhar junto com o crente é a humildade e a obediência. Porque quando nós estamos em qualquer instituição que não seja a igreja, nós vamos enfrentar normas, regras, princípios e nós obedecemos sem questionar. Quem é militar, ele vai ver que o militarismo é uma instituição que possui regras rígidas de comportamentos. Então, ela possui em sua base, em seu fundamento, a hierarquia e a disciplina. E todo militar conhece isso, hierarquia e disciplina. E isso acontece também em universidades, em colégios. O colégio tem regras, os empregos têm regras. Então, nós vamos trabalhar e no trabalho nós vamos obedecer regras, princípios e normas. E às vezes nem questionamos. Mas quando parte da igreja, aí se levanta as pessoas querendo questionar, querendo discordar, mas lembre-se que a igreja, apesar de uma instituição divina espiritual, é também uma instituição, um organismo jurídico, um organismo social. E para isso, ela também tem os seus princípios, as suas regras. No subitem 3, nós encontramos a questão atual, organismo e organização. Foi o que nós debatemos aqui. Agora veja o seguinte, a ideia é que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, como uma organização. Então, quem rege, quem dirige, quem orienta, quem sustenta, quem cria normas, quem faz cumprir as normas, é o pastor da igreja e o seu corpo ministerial. E muitas pessoas ainda não entenderam isso. Mas é bíblico. A Bíblia ensina muito bem como é que os membros devem se comportar dentro da sua igreja. E quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando no prédio. O prédio é o templo. A igreja se reúne no templo. É porque para se reunir é preciso ter um local onde se deve adorar a Deus, se deve evangelizar, se deve pregar a palavra. Toda a organização tem um ambiente físico para trabalhar. E a igreja não podia ser diferente, é por isso que a igreja tem templos. A experiência pentecostal no subitem 2 do nosso último item, o item 3, diz o seguinte: o movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionalista. Ah, maravilha! E ainda hoje há os que acreditam que tal organização apresenta um problema à vida espiritual.
Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Foi um homem chamado Charles Fox Parham, que aos 20 anos de idade assumiu o pastorado de uma igreja em Eldora, no Kansas, Estados Unidos, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionalismo para sempre, ou seja, ele era contra a denominação. Mas lembre-se que isso é só uma forma de se organizar. Então, existem aquelas pessoas que começam a pregar a igreja universal, igreja única, igreja dividida. Não é dividida, são organizações que se reúnem de forma diferente, porque cada humano ele tem um modo de pensar diferente. Então, a igreja não pode também ser diferente sem ferir os princípios bíblicos, sem ferir a doutrina cristã. Mas, como qualquer outro organismo, olha, existe ponto de vista diferente. E cada pessoa, por possuir esses pontos de vista diferentes, eles se reúnem de forma separada. Mas todos são unânimes, pelo menos as igrejas verdadeiras, as cristãs, elas têm um ponto de vista comum, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, assunto esse que nós abordamos nas lições passadas, quando aprendemos sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre a Trindade, e quase todas as denominações evangélicas, elas seguem essa mesma linha de raciocínio. Então, o plano de salvação é um ponto comum entre todas as denominações, só que algumas divergem em pontos secundários. E por divergir em pontos secundários, então elas se reúnem em locais separados, desde que não pregue heresias, né? Mas são apenas pontos de vista pessoais. E isso não é nenhuma coisa fora do comum. São humanos, são seres humanos, esse é o meu ponto de vista. Agora, desde que não pregue, eu volto a repetir, desde que não pregue heresia. Desde que não fuja das doutrinas bíblicas, das principais doutrinas bíblicas. Fora disso, denominação é possível. Agora, existem as pessoas que se levantam contra a denominação, não são divisões. São denominações que têm o mesmo princípio, a mesma regra de fé e prática, apenas possui estatutos diferentes, possui seu CNPJ diferente. Isso aí são coisas secundárias, como qualquer organismo. Porque existe, por exemplo, escolas com nomes diferentes, mas que regem pelos mesmos princípios educacional estabelecido pelo MEC. Existe também indústrias com nome diferente que produzem a mesma coisa, porque tem CNPJs diferentes. Assim, a igreja, então, a esse movimento que apareceu contra a denominação e querendo dizer, olha, nenhuma religião, ela é única, unânime. Isso vem desde o princípio, desde o judaísmo. A gente vê no judaísmo, existia vários segmentos judaicos, ainda hoje existe. Então, em todas as religiões, existem as suas ramificações, que a maioria delas não quebra um princípio comum, a fé comum. É o caso da igreja evangélica, ela possui uma fé comum, a mesma regra de fé, a mesma confissão de fé, agora colocou nome diferente na sua organização. Isso aí, eu volto a repetir, são coisas secundárias. Então, diletos irmãos, caro amigo, que esta lição, que essa mensagem,
ela possa acrescentar alguma coisa no seu vasto conhecimento da palavra de Deus, na sua vida, para que você possa crescer não somente no conhecimento, mas também na graça de Deus, sempre trabalhando com humildade, sempre buscando os princípios fundamentais da palavra de Deus, a doutrina santa da palavra de Deus, e uma das coisas também importantes, que é a humildade. Está na sua igreja, a sua igreja tem regras, obedece. Você é crente, porque você obedece no seu colégio, na sua universidade, as regras, você não foge dessas regras. Você tem regras no seu trabalho, tem regras no lar. Isso é um princípio que norteia a raça humana. Amém? Deus vos abençoe e que a palavra de Deus seja uma constante em vossas vidas. Até a próxima lição, a lição de número 13.